Boa noite a todos, que graça e paz no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nós. Sejam todos bem-vindos, vamos adorar o Senhor e glorificar o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quero convidar os irmãos para que possamos ler o Salmo de número 84. Convidar os irmãos a se colocar de pé. Aqueles que podem, claro. E vamos fazer uma leitura alternada do Salmo 84. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja os versos pares do Salmo 84. Tem como título na minha Bíblia Saudades do Tempo. Este é um salmo dos filhos de Corá. E ele então nos diz, Salmo 84: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os teus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Que passando pelo vale de Baca, fazei uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque mais um dia teus atos do que mil, preferirei estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas sendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer uma oração e quero chamar aqui à frente as crianças, porque elas já vão subir. Então, as crianças cheguem aqui à frente. Pode vir? Tá bom, vai lá. Isso, agora vem. Pronto. Amém. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso, pelo cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Obrigado, Deus. Louvado seja o teu nome. Queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de estar na tua casa, para poder cultuar o teu nome, louvar o Senhor e agradecer a ti, ó Deus Todo-Poderoso. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Colocamos, ó Deus, diante do Senhor as crianças que aqui estão. E pedimos, ó Pai, que nesta noite o Senhor seja servido e nos abençoado. Fale conosco, ó Deus Todo-Poderoso, nesta noite. Aceite, ó Deus, o nosso culto, pois nós queremos prestar e vamos prestar a Ti, ó Deus, este culto, por meio de Cristo Jesus, o novo e vivo caminho, aquele que rasgou o véu de cima a baixo, e que hoje, ó Deus Todo-Poderoso, arrancou na Tua carne a parede que nos separava, o véu que nos separava de Ti, e nós louvamos o Teu nome. Ó Pai, em nome de Jesus, use as professoras, ó Deus, para também ministrar a Tua palavra ao coração dos Teus filhos, ó Deus, nesta noite. Pedimos isso, ó Pai querido, e Te agradecemos, e rogamos ao Senhor, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podem se assentar, amados irmãos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O clamor ou o desejo do salmista aqui nesse texto
é de fato, amados irmãos, estar na presença do Senhor. É de fato, amados irmãos, saber que nós podemos estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, e poder adorar o Senhor e glorificar o Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui, amados irmãos, nesta noite, desejosos de fato, de prestarmos um culto agradável ao Senhor, de louvar o Senhor e de exaltar o Deus Todo-Poderoso. E assim possamos fazer nesta noite, com gratidão no nosso coração, de poder cultuar e adorar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E assim Ele possa também receber a nossa adoração e o nosso louvor nessa noite. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez, lá em 1 João, primeira carta de João, no capítulo 1. Versos 8, 9 e 10. Primeira carta de João, capítulo 1, versos 8, 9 e 10. O texto nos informa e nos fala assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amados, o texto é bem claro aquilo que nós lemos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós enganamos a nós mesmos, porque nós somos pecadores. E de fato, pecamos constantemente. Mas o texto nos dá a direção daquilo que nós devemos fazer como servos do Senhor e como reconhecedores de que somos pecadores. Se confessarmos os nossos pecados, o texto diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e também nos purificar de toda a injustiça. De tudo aquilo que então nós declaramos diante do Senhor e temos pecado, Ele nos perdoa e Ele nos purifica. Somente o sangue de Cristo Jesus pode nos purificar assim, amados irmãos. Então vamos ter um momento de oração. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça e assim orar ao Deus amado, confessando os nossos pecados, confessando a Deus que somos pecadores, reconhecendo que somos de fato pecadores, mas ao mesmo tempo confiantes, porque temos um Deus que perdoa os nossos pecados, que morreu na cruz do Calvário para nos perdoar os pecados. Oremos a nós. Louvado seja o teu nome. Pedir a nossa irmã Tamara que eleve a Deus uma oração de voz ao vivo, de agradecimento ao Senhor pelo perdão dos pecados. Sim. Por isso, meu Pai, através de Cristo Jesus,
Nós vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez, lá em Marcos, no capítulo 12. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 12, os versos 13 até o verso 17. A palavra do Senhor nos diz assim: enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me o denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: de quem é essa efígie e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhe então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Como sempre, amados irmãos, os fariseus, e aqui dentro desse contexto também os herodianos, tentando apanhar Jesus em alguma falta, apresentaram para ele uma questão de tributo, ou de tributo daquilo que se deve a César, e também das obrigações, ou daquilo que nós devemos apresentar diante de Deus. E aqui eles apresentam então a questão do tributo ao imperador. Se Jesus então negasse pagar esse tributo a César, é claro que ele estaria negando aquilo que as próprias Escrituras também nos diz, que nós devemos pagar o tributo, ou ser homens e mulheres que cumprem com as obrigações sociais que a nós nos cabem. Isso é pagar tributo. Mas o texto aqui também diz que o Senhor Jesus vai esclarecer para eles: é dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E aquilo que pertence a Deus, aquilo que pertence a Deus é aquilo que Ele mesmo prescreve na tua palavra: os dízimos, as ofertas, aquilo que nós alçamos no altar do Senhor, isso pertence ao Senhor. E aquilo que é de tributo, nós devemos sim pagar tributo. Ou seja, negar o tributo para entregar os dízimos é errado. Deus não diz que nós devemos fazer isso, mas Deus diz que nós devemos fazer um e fazer o outro, porque dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, por isso, amados irmãos, nós devemos sim trazer ao altar do Senhor aquilo que pertence a Deus, aquilo que é do Senhor, aquilo que o Deus Todo-Poderoso tem nos dado, mas que Ele pede ou requer de nós, não por constrangimento ou por necessidade, mas tão somente porque nós obedecemos ao Senhor e louvamos a Deus entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós vamos fazer isso nessa noite. Se você veio preparado para trazer o seu dízimo e as suas ofertas, nós vamos fazer isso nessa noite. Vamos louvar o Senhor, e enquanto os irmãos nos conduzem então em um cântico, eu quero convidar você que veio preparado para trazer o seu dízimo, suas ofertas no altar do Senhor. Amém? Os irmãos então vão nos conduzir em cântico, e assim vamos adorar o Senhor e vamos entregar nossos dízimos e as nossas ofertas.
Condena
porque sabemos, ó Deus, que isso é fruto do teu amor e da tua bondade, Senhor Deus. Consagramos as vidas que fizeram, Deus, isso nesta noite, ó Pai, pedimos as tuas bênçãos sobre eles. Que o Senhor continue sustentando, ó Deus, fortalecendo-os, ó Deus, na caminhada cada dia, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te adoramos. Aleluia. Seja exaltado, Senhor. Grande é o Senhor, por tudo que o Senhor criou. Rei exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Isaías 55 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto. Esse é o tempo de buscarmos o Senhor, esse é o tempo de adorarmos o Senhor. Que nesta noite o Senhor receba o nosso culto, o nosso louvor e adoração. Esse é o meu respirar.
Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, a ponto de te entregar o teu único filho para morrer ali na cruz do Calvário em nosso lugar, nos dando livre acesso ao Senhor, a tua palavra. Obrigado, Deus, porque o véu que nos separava foi rasgado de cima a baixo, Deus, e hoje nós podemos, ó Deus, estar sempre, ó Deus, diante do Senhor. Podemos, ó Deus, como diz as Escrituras, buscar o Senhor, invocar o teu nome, porque tu és o Deus que está bem pertinho de nós. Te rendemos graças por isso, ó Deus. Clamamos ao Senhor, ó Pai, mais uma vez, pela tua misericórdia, perdoa os nossos pecados, nos ajuda nas nossas fraquezas. Continue tendo misericórdia de nós, ó Deus, nos sustentando, nos fortalecendo, nos livrando de todo mal, de tudo aquilo que pode, ó Deus, tentar, ó Deus, nos distanciar do Senhor, ó Pai. Pela tua misericórdia, ó Deus, continue conosco, ó Pai. Fala conosco nesta noite. Ó Deus, ajuda o pregador desta noite. Aplica a tua palavra, ó Deus, através dele, ó Deus, através do Espírito Santo, Deus, que a palavra pregada nesta noite encontre morada nos nossos corações. E nos ajuda a viver a tua palavra, Deus, porque a tua vontade, ela é boa, ela é agradável e é perfeita, Deus. Assim nós oramos, ó Deus, mais uma vez, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, amados, Evangelho de João, capítulo 11, dando sequência à nossa exposição do Evangelho de João. E agora chegamos ao capítulo 11, e nós vamos fazer uma leitura do verso 1 até o verso 46. Os amados irmãos, mesmo assentados, acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 11, verso de 1 a 46. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo no Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhes Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia.
Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizava. Amém. Chegamos, amados irmãos, ao texto que narra pelo evangelista João o último dos sinais de Jesus Cristo. Até aqui, Jesus já tinha feito muitos sinais. E é claro que o que chamava, o que chama mais atenção, e é até dito aqui na narrativa desse milagre, desse sinal, é exatamente quando ele abre os olhos ao cego, e o cego de nascença. Aquele sinal acompanha Jesus. E até então, Jesus não havia, pelo menos narrado pelo evangelista João, ressuscitado algum morto. E ele então se depara aqui com, talvez, uma das piores cenas, ou um dos piores momentos da nossa vida, de um modo geral, que é o ambiente de um velório, o ambiente de um sepultamento, o ambiente onde você perde alguém no qual você ama, né? Um ambiente no qual você perde alguém para a morte, no qual você de fato tem um relacionamento pessoal. E aqui está Jesus, então, diante desse quadro narrado de forma criteriosa pelo evangelista João. Este encontro de Jesus aqui com esses 3 irmãos, ele tem uma característica diferente dos outros encontros, outros sinais que nós vimos, então, antes até aqui. Esse encontro tem um encontro de pessoas que conheciam Jesus, de pessoas que tinham um relacionamento de Jesus, de pessoas que já criam de
fato em Jesus, como Marta mesmo declara, como Maria declara aqui nesse texto: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Há de fato uma fé, elas creem de fato no Senhor Jesus. Então esse sinal é um sinal diferenciado dos outros sinais que nós vimos até aqui, porque o encontro de Jesus aqui é com pessoas que tinham um certo relacionamento com Ele e que conheciam de fato o Senhor Jesus. Este relato da ressurreição de Lázaro talvez seja, na narrativa aqui de João, o clímax do ministério terreno de Jesus. Claro que devemos tirar a sua morte, a sua crucificação, mas eu digo o clímax no sentido de seus feitos, dos sinais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é de fato um sinal que vai nos apontar e que vai nos mostrar a messianidade de Jesus. Jesus é de fato o ungido, Jesus é de fato aquele que veio para salvar a humanidade. Mas esse texto também vem mostrar a divindade de Jesus. E esse texto vem mostrar também a glória do nosso Deus Todo-Poderoso, a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus veio para revelar o Pai. Sua obra, seus milagres foram todos para revelar a glória de Deus. E Jesus, encarnado, ele viveu para a glória de Deus. Ele viveu para manifestar a glória de Deus. Tudo que ele fazia era exatamente para a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus. E nós já vimos aqui na semana passada, quando olhamos para Hebreus no capítulo 1, verso 3, o qual o texto ali vai dizer que, sendo o resplendor da sua glória, a expressão e a imagem de sua pessoa, da pessoa de Cristo, ou seja, em Cristo Jesus, toda a divindade, toda a glória de Deus é manifestada aos homens. Toda a divindade de Deus é manifestada aos homens. Toda a glória de Deus é manifestada aos homens. Todo o poder de Deus é manifestado aos homens. Toda a misericórdia de Deus é manifestada aos homens. Todo o amor de Deus é manifestado aos homens através exatamente da encarnação, da manifestação dos milagres e da obra de Cristo de um modo geral. E aí, o evangelista João, aqui nesse texto, é uma narrativa de fato para mostrar para nós, para mostrar para a igreja em todos os tempos, em todas as épocas, a glória de Deus. De que forma a glória de Deus é revelada neste encontro de Jesus com Lázaro e com suas irmãs. É exatamente isso que nós devemos olhar para esse texto e ver. De que maneira Jesus manifesta a glória de Deus aqui nesse encontro. E nós vamos olhar exatamente Jesus manifestando essa glória em 3 momentos. O primeiro deles, amados irmãos, do verso 1 até o verso 16. A glória de Deus é revelada em sua soberania. Quando nós olhamos a narrativa do texto, nós vamos perceber, amados irmãos, que Jesus não é pego de surpresa quando a notícia de que Lázaro estava enfermo chega até ele. E alguns aspectos, nós vamos olhar aqui nesse texto, vai nos mostrar exatamente isso. Como Jesus estava no controle de todas as coisas. De como Jesus mostra que, mesmo ele estando distante, ele está no controle de todas as coisas. O texto então mostra que Marta e Maria e seu irmão Lázaro, que eram de Betânia, uma aldeia, e ficava mais ou menos a 3 quilômetros ali de Jerusalém. Essa Maria, como diz o texto, é a mesma que ungiu Jesus, né? Ali, nós vamos ver isso lá no capítulo 12. Então, é a mesma Maria, ou seja, ela tem um relacionamento com o Senhor Jesus. O texto aqui vai dizer que Jesus amava Marta, Jesus amava Maria e Jesus amava também a Lázaro. E Jesus amava tanto que o texto vai mostrar que Jesus chorou. Ele agitou-se no espírito quando se deparou exatamente com aquela pedra ali no sepulcro de Lázaro,
impedindo de fato Lázaro de ter vida, ele então se agita no espírito, e por dois motivos é claro que ele se agita no espírito. Primeiro, porque ele então entende e sabe o efeito da morte na nossa vida, o efeito da morte na vida dos pecadores. O efeito da morte, ou a consequência exatamente do pecado, é a morte. Então a morte veio por causa do pecado. Então Jesus está diante de uma das consequências do pecado sobre a nossa vida. Mas é claro que também ele se agita pelo relacionamento que ele tinha. E ele então chora, e ali há um testemunho de alguém que estava ali em torno falando, veja como ele o amava. E de fato Jesus amava então Marta, Maria e Lázaro. E aqui, amados, nós temos um primeiro ensinamento básico. É porque muitas vezes as pessoas entendem que por ter um relacionamento com Jesus, por ser cristão em Cristo Jesus, por ter Cristo no coração, nós não somos às vezes invadidos por algumas questões que nos surpreendem. Uma delas é a morte. A morte, ela entrou no mundo e ela passou a todos os homens, e por isso todos nós morremos. A morte física, ela de vez em quando, ou de quando em vez, ela invade os nossos lares, ela nos surpreende, e nós de fato somos surpreendidos pela morte. E há uma característica dentro dessa questão, é que nós de maneira nenhuma estamos preparados para a morte. Ela sempre é um drama na nossa vida. Muitas vezes, nós temos às vezes pessoas que estão acamadas, pessoas que estão moribundas de fato, pessoas que estão realmente com dificuldade de vida, mas quando chega a notícia de que aquela pessoa que já estava debilitada morre, os familiares e todos nós sentimos, porque nós de fato não estamos preparados para a morte. Porque a morte é uma consequência do pecado. E nós não fomos feitos de forma nenhuma para morrer. A morte não é algo natural na nossa vida. Ela sim nos segue. E nós precisamos compreender que ela muitas vezes entra na nossa casa. E entra na casa de crentes. Há muitos cristãos que morrem por bala perdida. Há muitos cristãos que morrem por atropelamentos, por acidentes. Há muitos cristãos que morrem e que morreram na época da pandemia, que o coronavírus entrou nas suas casas. Muitos cristãos, de fato, perderam a sua vida. Então, veja, a nossa casa, ela não está isenta aos problemas da vida, às dificuldades da vida e principalmente à própria morte. E aqui é exatamente um texto que nos ensina isso. Marta, Maria e Lázaro tinham um relacionamento com Jesus. Eles criam em Jesus. Mas a morte, a enfermidade que progrediu para a morte, entrou na casa deles. Mas veja, amados, comigo o versículo 3, quando nós olhamos, olha, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem ama. Não é mandar dizer aquele que ama Jesus, mas mandar dizer aquele a quem Jesus amava. Então, havia um amor de Jesus para com Lázaro. E aí o texto então nos informa que a partir dessa notícia, que essa notícia chega até Jesus, Jesus demonstra um total e completo controle sobre a situação. A soberania de Deus é manifestada de fato quando Jesus tem o completo controle da situação, porque ele diz, essa enfermidade não é para a morte, e sim para manifestar a glória de Deus. Mas, amados irmãos, Lázaro morreu. Lázaro morreu. Jesus disse que essa enfermidade não era para a morte, mas Lázaro morreu. E dizem alguns estudiosos que Lázaro morreu antes mesmo da notícia chegar até Jesus. Antes mesmo da notícia chegar até Jesus, porque o trajeto era de 3 quilômetros até Jesus.
E o texto diz que Jesus demora 2 dias para voltar. Então veja que quando a notícia chega até Jesus, provavelmente Lázaro já havia morrido. Mas Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte, e sim para que se manifeste nela a glória de Deus. Jesus está mostrando, amados irmãos, que Ele tem o completo controle da situação. A enfermidade não é para a morte, ainda que Lázaro já tenha morrido. Jesus está dizendo que a finalidade dessa enfermidade não é a morte. A finalidade da enfermidade de Lázaro não é de fato a morte, mas a finalidade da enfermidade de Lázaro era exatamente para a manifestação da glória de Deus. Essa enfermidade tem 2 finalidades: a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por meio dela glorificado, ou para que Jesus e todos ali no entorno entendam que Ele é o Messias enviado. Deus está exatamente se utilizando da enfermidade e da morte de Lázaro para manifestar a sua glória, e também, amados irmãos, para que todos ali em torno entendam que Jesus é o Messias. Veja que Jesus diz: olha, eu louvo porque vocês não estão lá, mas porque vocês estão aqui. Ele diz isso para os discípulos, para que vocês creiam que o Pai me enviou. Há uma pedagogia de Deus aqui nessa enfermidade. Há uma pedagogia de Deus aqui na morte de Lázaro. E a pedagogia de Deus é exatamente fortalecer a fé dos discípulos e fazer com que Jesus seja de fato crido ali naquele contexto como o Messias enviado da parte de Deus, o Salvador enviado da parte de Deus. É assim, amados irmãos, que devemos olhar para os sinais, é assim que devemos olhar para os milagres, é assim que devemos olhar para os milagres que Deus ainda opera nos dias de hoje e que os milagres que ainda Deus vai operar no futuro. Os milagres são tão somente sinais da demonstração da salvação, do poder, da graça, da misericórdia de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida da igreja. Os milagres não são para exaltar o homem, os milagres não são para exaltar as pessoas, os milagres são para declarar ou dizer a todas as nações e todas as pessoas: há um Salvador, há alguém que pode intervir na nossa situação, há alguém que pode ressuscitar o morto, ainda que seja de 4 dias. Jesus é o Senhor. Ele continua sendo o Senhor. Ele continua sendo o Senhor. Olhando, amados irmãos, ainda para o verso 6 desse texto, o texto diz assim: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Talvez aqui poderíamos questionar: que amor é esse? Que amor é esse que o texto diz que Jesus amava Lázaro, amava Maria, amava Marta, mas quando ele recebe a notícia, ele demora 2 dias ainda? Que amor é esse? Talvez se fosse qualquer um de nós, largávamos tudo que estava fazendo. Se tivesse um carro, montava no carro, ia correndo. Ia correndo. Quando chegar lá, não tinha nem o que fazer, não podia fazer nada. Porque, às vezes, diante de enfermidades e diante de tantos problemas, nós não podemos fazer nada. Mas a gente corre. Para socorrer. Jesus demorou 2 dias. Jesus demorou 2 dias. A ponto de quando ele encontra com as mulheres, com Marta e com Maria, ambas, as duas, dizem a mesma palavra: Senhor, se estiver aqui, meu irmão teria morrido. Senhor, se estiver aqui, meu irmão teria morrido. Jesus demora 2 dias. Mas Jesus não demora 2 dias porque ele não tinha preocupação ou não estava nem aí. Pelo contrário, Jesus demora 2 dias porque ele estava no controle de todas as coisas. Ele já havia declarado: essa morte, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que se manifeste a glória de Deus.
Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Jesus então resolve ir. Depois de 2 dias, Jesus chama os discípulos para ir até Lázaro, na Judéia. Mas os discípulos reagem com medo. Porque se você acompanhou a narrativa do texto na semana passada, você viu que uns queriam apedrejá-lo, outros queriam matá-lo, destruí-lo. Eles estavam afoitos com ódio de Jesus. E então os discípulos têm medo. Falam: Senhor, ainda há pouco eles estavam querendo te matar, nós vamos voltar para lá? Jesus disse: vamos voltar. Vamos voltar enquanto é dia. Porque quando chegar a noite, ninguém mais anda. Jesus está dizendo: olha, vamos voltar enquanto vocês estão comigo. Porque eu sou a luz, eu sou o dia. Vamos voltar enquanto é dia. Enquanto eu ainda estou presente com vocês, vamos voltar. Porque eu tenho que ir lá para despertar Lázaro. Veja como Jesus está no controle, irmãos. Veja como Jesus não perde o controle de hora nenhuma, momento algum. Porque Deus, Ele é Deus, Ele é o Senhor. E Ele sabe que Ele vai voltar para despertar Lázaro. Mas os discípulos não entendem. Eles dizem: Senhor, você está dormindo? Então está bem, está tranquilo. Ou seja, ele já não está mais enfermo. Os discípulos estão dizendo aqui: olha, ele já não está mais enfermo, porque ele está dormindo, então ele já está repousando, já está descansando. Porque às vezes quando a gente está doente, a gente não consegue dormir, está com dor, a gente não consegue dormir. Essa era a visão aqui dos discípulos. Mas se ele está dormindo, ele está bem, ele está salvo. Então Jesus disse: Lázaro, deixa eu falar para vocês, no português bem claro, né? Aqui no grego, né? Lázaro morreu. Ele morreu. Vamos lá para despertá-lo. Quando Jesus então diz essa palavra, eles entendem de fato. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos: vamos também nós, morreremos com ele. Vamos também nós, morreremos com ele. Ele não está entendendo que de fato quem vai morrer é Jesus, mas ele está disposto, como discípulo, então, a morrer com Jesus. Perceba, amados irmãos, que Jesus estava completamente no controle da situação. E muitas vezes, eu e você, nós perdemos o controle da nossa vida. Muitas vezes, nós somos surpreendidos por notícias terríveis. Muitas vezes, quando a gente vai a um médico, às vezes corriqueiramente, e a gente recebe notícia e diagnósticos terríveis. Eu lembro de uma vez, o pastor Fábio, de Belo Horizonte, da 9ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, ele tinha um filho e a esposa, segundo ele, não podia estar grávida, não podia engravidar. E ela então, uma certa vez, no culto, no domingo, ela sente uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça terrível, uma dor de cabeça que faz com que ela dê um grito dentro do momento de culto. O pastor Fábio pregando, e ele então imediatamente é substituído na pregação, e um presbítero então assume a pregação. Isso foi um drama, amados irmãos, no meio da igreja. E ele então tem que sair correndo e ir para o hospital, porque ela sentiu uma dor de cabeça forte. E ela não podia engravidar, nem nada disso. Por que eu estou falando de engravidar? Você vai ver daqui a pouco. E ela sente essa dor de cabeça. E então vai para o hospital, chega lá, o diagnóstico é de um princípio de AVC. Um princípio de AVC. Sabe quantos anos ela tinha? 32 anos de idade. 32 anos de idade, um princípio de AVC. Mas pela graça do Senhor, sabe o que parou do AVC? A dor de cabeça forte que ela teve. Mas a partir da dor de cabeça, sabe o que foi descoberto? Ela estava grávida de gêmeos.
A dor de cabeça aumentou. Estava dando gêmeos, cara. Ela não podia engravidar. Porque se descobrisse a gravidez um pouquinho mais à frente, ela correria risco de morte. A dor de cabeça foi instrumento de Deus na vida dos gêmeos, que depois deu um trabalho danado para cuidar. E dá até hoje, né? Eles estão lá, graças a Deus, vivos. E a esposa viva. E depois ainda teve mais um casal de gêmeos. Não sei que agora tem 5 filhos. Ele teve que comprar um dobrô, porque a família dobrou. E ele agora vai de dobrô para todo lado. Veja como Deus tem o controle. Mas naquele momento, irmãos, a igreja perdeu o controle de todas as coisas. Foi um fuzueiro, uma coisa louca dentro da igreja. Até que a gente sentou e falou: vamos continuar o culto. E só correu. Lá em Roraima, isso aconteceu comigo. Iniciando uma reunião de oração. E nós começamos a cantar o hino: Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. A irmã que puxava todas as vezes o hino, ela puxa: Tu és fiel, e nós continuamos. De repente a voz dela silencia. E aí o rapaz vem correndo para o meu lado e diz: Pastor, 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 a irmã Dadá. O que foi? Ela deu um infarto no meio da igreja. E ela morreu. Nós ficamos surpresos. Tudo pega a gente de surpresa. Mas tudo está no controle. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem o controle da sua vida. Deus tem o controle da minha vida. Deus tem o controle da vida de todos nós. Ele não perde o controle. Nós recebemos notícias às vezes terríveis. Perdemos de fato o controle. Mas Deus não. Ele tem o controle. A glória de Deus se manifesta aqui porque Jesus demonstra claramente controle na situação. Segunda coisa que olhamos para esse texto é que a glória de Deus é revelada no consolo de Jesus para com aquelas mulheres. Quando Jesus chega a Betânia, Lázaro já havia sido sepultado, e o texto diz que ele já havia sido sepultado há 4 dias. Ou seja, Jesus então demorou 2 dias, como ele disse. Demorou mais 2 dias na viagem. E quando chegou lá, Lázaro já tinha sido sepultado. A casa de Marta e Maria estava cheia. O texto diz aqui que essas pessoas foram até lá, talvez porque Marta e Maria e também Lázaro tinham um conhecimento muito vasto ali naquele contexto. Então a casa estava cheia de pessoas que estavam ali para consolar, de fato, Marta e Maria. Não é diferente nos dias hoje, né? Quando há uma notícia de morte, muitas vezes nós vamos tentar consolar as pessoas. E às vezes nós falamos coisas que não devemos falar. A melhor maneira de você consolar uma pessoa é você ficar calado. Aleluia. Calado. Porque tem algumas coisas que a gente fala, meu. Por exemplo, meu irmão, Deus está no controle. Quem perdeu alguém não quer ouvir isso, não. Outra coisa, Deus fez o melhor. Melhor? O melhor é a pessoa que eu amo morrer? Quem está num drama, num problema? Então, quando você for num sepultamento, quando você for num velório, a melhor coisa que você faz é chorar com a pessoa, é abraçar a pessoa, ficar do lado da pessoa. Não fala, a não ser que Deus tenha te dado uma palavra de fato de consolo. Senão, é melhor a gente ficar calado mesmo. Não tem coisa que muitas vezes a gente fala que não deve ser falado. Mas Jesus tem o consolo. Jesus é o consolo. Aleluia. A pessoa de Jesus é o consolo. O Espírito Santo é o consolo. E então Jesus chega até ali, e a notícia de Jesus está vindo, chega primeiro do que ele. De forma que Maria vai correndo até Jesus, nem deixa Jesus chegar até o local onde está, na casa, onde estão todos chorando. E ela então, ao encontrar com Jesus, ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Verso 17,
ela, ao encontrar ali aliás, verso 18, ora, Betânia, 19, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro, Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta ao ver Jesus, Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E aí, a palavra de Jesus declarou-lhes Jesus, teu irmão há de surgir. Teu irmão há de surgir. Essa é uma palavra de consolo. Mas Marta entende essa palavra como uma palavra dita para o futuro. Ou seja, Marta cria na ressurreição dos mortos, na vinda de Cristo. E ela então está achando que essa palavra é uma palavra para o futuro. E ela diz, eu sei, Senhor, que meu irmão há de surgir no último dia. E então Jesus completa e continua dizendo, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus está dizendo, e usando exatamente a expressão do Deus Todo-Poderoso, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou aquele que pode ressuscitar o morto. Eu sou aquele que pode ressuscitar todas as coisas. Eu sou aquele que tem controle de todas as coisas, mas eu sou aquele que posso te dar o consolo necessário para o seu coração. E então, Jesus declara essa verdade no coração de Marta, mas também declara outra verdade no coração de Maria. E, no entanto, amados, há um ponto comum quando elas encontram com Jesus, porque todas as duas criam na ressurreição futura. Todas as duas criam de fato que Jesus é a ressurreição e a morte, é a ressurreição e a vida daqueles que morreram em Cristo. Jesus é a ressurreição e a vida daqueles que perderam seus entes queridos. Jesus é a ressurreição e a vida. Aqueles que creem em Cristo, ainda que morra, viverá, como diz as Escrituras. Então, há uma fé no coração dessas mulheres. E esse pensamento, então, de que Jesus é a ressurreição e a vida, estava de fato no coração delas, mas elas não estavam entendendo que Jesus estava falando daquele momento. Jesus estava falando daquela situação que elas estavam vivendo, que Jesus iria tirar Lázaro do túmulo naquele momento. Então, será que Marta teria mesmo a mesma esperança depois de 4 dias? Será que Marta entenderia de fato que Jesus tinha poder para tirar Lázaro do túmulo depois de 4 dias? E há, mais uma vez, amados, um ensinamento de Deus aqui para nós. E há, mais uma vez, amados irmãos, uma compreensão do contexto aqui, para que nós precisamos entender. Por que Jesus demorou 2 dias? Por que Jesus demorou 4 dias? Porque Jesus parece ter demorado a se encontrar exatamente com Marta e Maria ou a ressuscitar Lázaro. Muitas vezes nós estamos tão necessitados de um milagre que nós às vezes achamos que Jesus está demorando. Nós às vezes achamos que Jesus perdeu o controle e que Ele está demorando. Mas aí o texto vai nos ensinar por que isso. Porque havia aqui dentro de um contexto, amados, o entendimento ou uma falsa compreensão, ou quem sabe aqueles causos antigos que a gente tinha muitas vezes na roça, sabe? De mula sem cabeça, aqueles causos assim antigos que a gente muitas vezes ouve quando era criança, ou aquelas histórias como que muitas vezes a gente escuta. Havia aqui uma história de que isso é como é que fala?
É um conceito dos judeus. E tem judeu que crê nisso até hoje. É que quando uma pessoa morre, a alma permanece no corpo, tentando sair do corpo por 3 dias. E essa história está aqui dentro desse contexto. Os judeus ficavam 3 anos, 3 dias esperando aquele morto ressuscitar, porque havia um ensinamento ou uma crença daquele contexto de que até 3 dias o morto poderia ressuscitar. E então Jesus chega no 4º dia. O que Jesus está falando? O que Jesus está fazendo? Jesus está destruindo qualquer tipo de esperança. Jesus está destruindo qualquer tipo de possibilidade humana. Jesus está destruindo qualquer tipo de crença humana ou de qualquer tipo de possibilidade de, às vezes, as pessoas entenderem ou pensar que não foi Jesus que ressuscitou. É porque isso já acontece mesmo, ou já acontecia. Essa era uma crença nossa, e nós cremos nisso há muito tempo. Então Jesus está destruindo aqui nesse contexto, mas um ídolo no coração dos judeus. E não há possibilidade de ressurreição depois de 4 dias. Tanto que Marta diz: Jesus, Senhor, já cheira mal. Já cheira mal. E eu fico imaginando, quando Jesus diz: remove a pedra. Aquela pedra removida, o odor que sai lá de dentro, o cheiro que sai lá de dentro, o cheiro de morte, o cheiro de acabou-se as esperanças, esgotou-se as possibilidades, não há mais condições, não há mais possibilidade do homem fazer nada, não há como nós resolvermos nenhum tipo de situação. E então Jesus dá um brado: Lázaro, vem para fora. Que palavra! O morto, aquele que estava morto, reviveu. Aquele que estava enrolado nas ataduras se levanta, começa a andar, e acaba o cheiro de morte, e é brotado o cheiro de vida. Bendito seja o Senhor. Quando as esperanças se vão, quando as possibilidades humanas terminam, quando o homem não pode mais o que fazer, Jesus entra na história. Aleluia. Jesus entra nas possibilidades. Jesus não apenas, amados irmãos, ressuscita o morto depois de 4 dias, mas Jesus também ressuscita todas as possibilidades, todos os nossos projetos e planos que às vezes morreram, ou estão se apagados, ou não há mais possibilidade. Sabe, talvez o seu casamento, talvez o seu relacionamento, talvez a sua vida, talvez, amados irmãos, uma enfermidade que já é para a morte, ou já é uma enfermidade que vai caminhando para, de fato, nos afastar ou nos tirar completamente a vida. Jesus é a solução. Jesus pode fazer com que o morto reviva, e o morto de 4 dias. Não é de 1, não é de 2, não é de 3. É um morto que já cheira mal, já tem cheiro de morte, mas Jesus traz vida. Por isso, quando nós estamos em Cristo, nós podemos sempre cantar que Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos
Aquilo que você vê que não tem mais possibilidade está nas mãos de Jesus. Aquilo que você vê que os médicos perderam o controle, que os homens perderam o controle, está nas mãos de Jesus. Então há possibilidade de vida. Enquanto Jesus está agindo, enquanto Jesus está operando, há possibilidade do impossível se tornar possível, porque Jesus tem o controle de todas as coisas. E por isso, amados, nós olhamos para esse texto e vemos que Jesus manifesta a glória de Deus também por meio do seu poder. Após consolar Marta, amados irmãos, e aplicar sobre ela o consolo da ressurreição, o consolo da vida, o consolo de estar no controle de todas as coisas, Jesus vai manifestar exatamente o poder. E o seu poder é manifestado, amados irmãos, quando Ele reúne de novo uma família que estava sendo destruída por causa da morte. A enfermidade entrou naquela casa e arrancou daquela casa Lázaro, a quem Jesus muito amava. Então Jesus restaura de novo aquela família, ressuscitando Lázaro do túmulo. Amados, verso 37 até o versículo 44, o texto diz assim: mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta em cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: o Senhor já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? E aí, amados, nós olhando para esse texto, hoje pela manhã nós aprendemos que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus tem poder, mas Ele opera através de nós, Ele opera por meio de nós, Ele se utiliza de nós, muitas vezes, para realizar os seus milagres. Jesus tinha poder para remover aquela pedra. Ele podia dizer: pedra, arreda-te, e a pedra ia arredar. Mas Ele disse para aqueles que estavam ali na sua volta: tirai a pedra. A instrumentalidade de Jesus. Jesus tem poder? Tem poder. Mas Ele se utiliza daqueles homens: tirai a pedra dali. O poder de Deus, amados, não anula a nossa responsabilidade. O poder de Deus não anula o fato de nós termos que buscar, trabalhar, de exercitarmos a nossa fé, de estarmos vivendo uma vida com fé. O poder de Deus não anula o fato de que nós devemos viver uma vida de santidade. O poder de Deus não anula o fato de nós termos que viver uma vida de obediência. O poder de Deus não anula o fato de nós nos colocarmos à disposição para sermos usados pelo Senhor. O poder de Deus, ele opera através de nós. Nós somos a instrumentalidade da ação do poder de Deus na vida do mundo, da humanidade aqui de um modo geral. É através da igreja que Deus vai fazer os seus milagres. Deus é poderoso. Aleluia. E nós sabemos disso. E o seu poder opera em nós e através de nós. E nós devemos saber disso. Então Jesus diz: tirai a pedra. Quando eles então tiram aquela pedra, o poder de Deus, a palavra de Deus, criadora, a palavra de ressuscitar o morto, sai exatamente da boca de Jesus. Lázaro vem para fora. Ou seja, nós não fazemos milagre. Nós não. Mas Deus, através de nós, faz. Ele pode fazer. Sabia que você pode ser instrumento de Deus na vida de alguém? Sabia que nós podemos ser instrumento de Deus na vida de alguém? Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós, por entendermos às vezes que nós somos de fato pecadores, por entendermos às vezes que nós somos de fato fracos, e nós somos, por entendermos às vezes que nós somos debilitados e necessitados da graça de Deus, e realmente nós somos, mas muitas vezes nós colocamos isso como um
pessoas. E aí nós dizemos assim, não, eu não vou fazer isso, tem pessoas mais capacitadas para isso. Não, irmãos, não. Todos aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e que creem em Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus tem poder? Tem poder. Ele ressuscitou Lázaro? Ele ressuscitou Lázaro. Ele tem poder para ressuscitar qualquer outras coisas, né? Trazendo aqui uma analogia sobre as dificuldades da vida, ele tem poder. Mas quem ele vai usar? Nós. Nós somos instrumentos. É nós que somos enviados. É nós que somos o povo de Deus. E então Jesus, aqui nesse texto, usa por 2 vezes essa instrumentalidade. Primeiro para arrancar a pedra. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tirai então a pedra. E aí Jesus ora e diz, olha, a oração de Jesus foi em voz alta, não para que Deus o ouvisse, porque Deus já havia ouvido Jesus. Deus já havia atendido Jesus. Mas Jesus ora em voz alta para quê? Para que os discípulos e aqueles que estão no entorno creiam que Jesus era o Messias. Então ele orou em voz alta para que as pessoas ouvissem de fato que Jesus é o enviado do Senhor. E tendo dito isso, chamou Lázaro para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no laço. Então lhes ordenou Jesus, mais uma vez, a instrumentalidade: desatai os vossos pés. Por que Lázaro já não saiu sem atadura lá de dentro, com os pés totalmente amarrados? E Jesus disse para os discípulos, para aqueles que estão ali, olha, desatai os seus pés, para que Lázaro caminhe sozinho, para que Lázaro continue a sua vida. Eu estou ressuscitando, mas a instrumentalidade é exatamente usada pelo próprio Jesus aqui nesse contexto. E então lhes ordenou Jesus: desatai e deixai-o ir. E então Jesus opera um milagre na vida de Lázaro. As condições eram completamente desfavoráveis. Se a gente olhar para esse texto, o túmulo estava completamente fechado por uma pedra. Não havia mais cheiro de vida, e sim cheiro de morte. Não havia mais possibilidade humana, não havia mais possibilidade de nenhum ato fora da ação de Deus para que a vida retornasse ali dentro daquele contexto. Mas o poder de Deus e o poder de Jesus atuam de forma a trazer Lázaro de volta para a vida. A glória de Deus é manifestada aqui nesse texto, na soberania e no controle de todas as coisas. Jesus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da nossa vida. A glória de Deus se manifesta aqui no fato de que Jesus é o verdadeiro consolo. Claro que nós podemos muitas vezes chorar com as pessoas. Muitas vezes nós vamos e prestamos solidariedade às pessoas. Mas o consolo vem do Espírito Santo, o consolo vem de Deus. E Deus é o Consolador. Jesus é o Consolador. E o seu consolo é um consolo perfeito. É um consolo perfeito. E vemos aqui também a glória de Deus sendo revelada por meio do poder de Deus, o poder de Jesus em trazer o morto que cheirava mal a uma vida, usando a instrumentalidade das pessoas ali à volta para remover a pedra. Quero trazer para nós, amados, algumas lições aqui nesse texto. E as lições estão baseadas aqui no texto nos versos 45 e 46. Muitos, pois, dentre os judeus
tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Primeira coisa que aprendemos aqui nesse texto é que Jesus deve ser o nosso único objeto, alvo de fé. Crer em Jesus como o único suficiente Salvador. Crer em Jesus como o único que pode mudar qualquer situação que vem sobre a nossa vida. Crer em Jesus como o único que tem o controle de todas as coisas, que muitas vezes vem sobre nós e que nós perdemos o controle. Quando você recebe uma notícia, quando você perde o controle da sua vida, o controle financeiro, o controle emocional, o controle do seu relacionamento, do seu casamento, da sua vida familiar, o controle de todas as coisas, Jesus está no controle. Olha para Ele, fixa os seus olhos nele, não perca a fé, continua crendo em Jesus. Ele está no controle de todas as coisas. E coloque essa situação na presença do Senhor. Se faça ou se valha, você precisa se valer dos meios de graça, e um dos meios de graça é a oração. Ore, coloque essa situação nas mãos do Senhor, que Ele vai te dar o consolo, Ele vai te sustentar. E quem sabe, se for algo que você talvez já deu por perdido, Ele vai então ressuscitar novamente. Porque Jesus é Deus. Ele é todo poderoso. Segunda coisa que vemos aqui está no verso 46. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizava. Em outras palavras, uns creram e outros não creram. Uns deram crédito e outros não deram crédito. Amados, muitas pessoas não dão crédito à palavra de Deus. Muitas pessoas não confiam no Senhor Jesus como deveriam de fato confiar. E eu não estou dizendo às vezes de pessoas que estão lá fora no mundo. Eu estou dizendo de pessoas que estão dentro da igreja. Muitos que às vezes estão dentro da igreja não têm de fato a confiança de que Jesus é o Senhor. Não apenas o Senhor Salvador, mas o Senhor que tem o controle de todas as coisas. E às vezes nós agimos como pessoas completamente alheios ao controle de Jesus. Nós agimos como pessoas que muitas vezes não compreendem que Jesus não tem o controle das coisas. E às vezes nós estamos morrendo numa ansiedade, nós estamos morrendo numa depressão, nós estamos correndo de um lado para o outro, dando furro em ponta de faca, nós estamos nos cansando, nos fadigando, tentando resolver as coisas à nossa maneira. Às vezes você quer mudar o outro à sua maneira. Às vezes você quer fazer do outro à sua maneira. E você está agindo como pessoa que não confia em Jesus. Coloca nas mãos de Jesus e descansa. Glória a Deus. Descansa no Senhor, entrega nas mãos de Jesus. Diz para ele assim: ó, Pai, está nas suas mãos. É o Senhor que resolve. Essa situação é do Senhor. Essa coisa, essa tribulação, essa questão é do Senhor. Com relação à pessoa, papai, é do Senhor. O Senhor sabe o que é melhor. Coloca diante de Deus e descansa. Descansa. Descansa do Senhor. Para de correr como alguém que não confia no Senhor. Para de andar como alguém que não acredita no Senhor. Para de viver a sua vida entendendo que talvez você vai resolver a questão, você vai decidir, vai mudar a pessoa, você vai trazer solução para esse problema, você vai resolver essa questão. Não é, e muitas vezes não somos nós
mas sim o Senhor, que tem poder para ressuscitar o morto. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor cuide de nós. Que o Senhor, amados irmãos, nos abençoe. Que nós possamos de fato crer nesse Jesus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias e que tem o poder de todas as coisas. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Se você tem alguma coisa, alguma questão que você quer colocar nas mãos do Senhor, nesta noite, você quer colocar diante do Senhor uma questão na sua vida? Coloque diante de Deus agora. Feche seus olhos e comece a orar ao Senhor. Você vai orar por você mesmo. Eu não posso orar por você nesse sentido de conhecer de fato o seu coração. Só Deus conhece o seu coração. Só Deus sabe o que se passa no seu coração. Talvez essa situação esteja exatamente como Lázaro, já morto, de 4 dias e cheirando mal. Não há sinal de vida, não há sinal de mudança, não há sinal de transformação. Mas nós confiamos no Jesus, que tem o controle de todas as coisas. Você confia em Jesus, então entrega nas mãos de Jesus essa situação. Ela é difícil? É difícil para você, é difícil para mim, é difícil talvez para um profissional da área, seja ele qual for, é difícil para todos nós, talvez seja impossível, mas é na impossibilidade que Jesus age, Jesus vai agir. Coloca diante de Deus. Mas eu quero te desafiar a colocar diante de Deus e descansar nele. Não mover mais uma palha. Descansar de fato no Senhor. Pai, nós estamos diante do Senhor aqui nessa hora. Há coisas, há situações que fogem completamente ao nosso controle. E nós nos vemos impotentes. Nós nos vemos incapacitados. Nós nos vemos impossibilitados. Nós nos vemos de fato, Deus, incompetentes e incapazes de resolver a questão. E às vezes nós estamos correndo de um lado para o outro. Nós estamos martelando de um lado para o outro. Nós estamos insistindo de um lado para o outro. Tentando resolver a coisa da nossa maneira. É certo, Pai, que o Senhor não nos exibe de ter responsabilidade diante das coisas. O Senhor não nos exibe de trabalhar, de cumprir aquilo que deve ser cumprido a cada um de nós, deve ser feito por cada um de nós. O Senhor não nos exibe disso. Mas há situações, Pai, que nós não podemos resolver. E é nessa hora que nós precisamos de fato que o Senhor nos ajude. Mesmo quando as situações da nossa condição de ser resolvida, nós só resolvemos porque o Senhor nos capacita. Porque por nós mesmos nós não conseguimos fazer. Mas na impossibilidade, Deus, nós estamos clamando ao Senhor agora. Há tanta coisa, Pai, e nós nos vemos completamente incapazes. E nós colocamos essas causas nas tuas mãos. Deus, se existe irmãos e irmãs aqui nesta noite que precisa de uma restauração, precisa de uma cura, precisa, Deus, do intervir do Senhor, da manifestação do poder do Senhor,
na sua casa, na sua vida, no seu relacionamento familiar, no seu casamento. Ah, Deus, opera esse milagre, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos diante do Senhor. Pai, se existe um filho rebelde, se existe alguém, ó Deus, que precisa da ação do Senhor, seja qual for essa área, se for uma área de saúde, Deus. Ah, Deus, vá de encontro agora. Age, Senhor, com poder e graça. Se é o consolo, Deus, o consolo que nós não podemos dar, o consolo que só o Senhor pode dar, Pai. Vá de encontro agora, Senhor, a essa família em nome de Jesus. Deus, se nós precisamos de ser alertados pelo Senhor em alguma coisa, de ser direcionado pelo Senhor em alguma questão, Deus, faça isso, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai. Que o que nós queremos é ser instrumentos nas mãos do Senhor. Nós queremos ser instrumentos curados pelo Senhor, restaurados por Ti, Pai. Para que assim possamos trabalhar na vida de outras pessoas como instrumentos curados para curar. Como homens e mulheres sarados por Ti, para também sarar, ser usados pelo Senhor para sarar outras vidas. De ser, Deus, instrumentos na vida, nas mãos do Senhor, na vida de outras pessoas, para a glória e louvor do Teu nome. Deus, obrigado, Pai, pela palavra do Senhor nessa noite. Nós oramos agradecidos a Ti e Te louvamos, Pai, no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imensurável de Deus e nosso Pai, que a consolação, a comunhão e o poder do Santo Espírito de Deus repousem sobre a Tua igreja, que se reuniu aqui nesta noite, e a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. E nós dizemos: